Quero convidar você, querido, a abrir a sua Bíblia, a palavra do Senhor, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 9, eu quero pensar com você. Deus quer usar a sua influência. Coloque no banner aqui para nós. Deus quer usar a sua influência. O texto bíblico de 1 Samuel 9, mas nós queremos reforçar este tema, uma vez que nós estamos pensando neste mês sobre o poder da influência. Pais influentes, líderes influentes, filhos influentes, jovens influentes, pessoas influentes nas diferentes esferas da sociedade. E a palavra do Senhor ao nosso coração, eu leio na NVI, nos diz assim, 1 Samuel capítulo 9. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate, um bom nome aí para você colocar no seu filho, Becorate, e trineto de Áfia, ou Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Olha, ele era bonito e era alto. Fala assim: eu tomo posse, Senhor. Você que é uma mulher solteira, de boa aparência, sem igual entre os israelitas, e os mais altos batiam nos seus ombros. E aconteceu que as jumentas de Quis, o pai de Saul, extraviaram-se. E ele disse a Saul: chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes de Efraim e a região de Salisa, mas não as encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Saalim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim e mesmo assim não as encontraram. Chegando ao distrito de Zuf, disse Saul ao seu servo: vamos voltar. O meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. O servo, contudo, respondeu: nessa cidade mora um homem de Deus, que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Saul disse ao seu servo: se formos, o que lhe poderemos dar? A comida de nossos sacos de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? O servo lhe respondeu: eu tenho 3 gramas de prata. Darei isto ao homem de Deus, para que ele nos aponte o caminho a seguir. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado vidente. Até aí temos lido a preciosíssima palavra do Senhor. Bem, havia um tempo em Israel que ainda não haviam reis. E nós sabemos que este tempo era o tempo dos juízes. Todas as vezes que nós nos reportamos aos juízes, nós conectamos a nossa mente ao tempo de Jefité, ao tempo de Sansão, ao tempo de Débora, de Baraque, esses grandes homens de Deus, e até mesmo a Samuel, porque o profeta Samuel, além de profeta, ele também se tornou sacerdote e era juiz. Interessante, esse homem que era um homem respeitadíssimo ali em Israel. E é muito interessante que neste tempo, num momento muito tenso, muito difícil, em que eles não faziam o que era bom aos olhos de Deus, cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos. E essa é uma questão muito difícil, muito tensa, para cada um de nós que lidamos com a nossa vida, a nossa autossuficiência. Você que acha que sabe tudo, você que acha que conhece tudo, você que é detentor da verdade,
você que vai tendo um pouquinho de conhecimento e vai tendo um pouquinho de dinheiro, você começa a achar que as coisas são do seu jeito. E aí vem situações onde o próprio Deus, Ele vai nos quebrando. Ele vai permitindo que situações aconteçam com você, para que essa autossuficiência, na verdade esse orgulho, porque a nossa natureza do Éden, ela é uma natureza muito orgulhosa, é uma natureza autossuficiente. Nós não queremos prestar contas, nós achamos que sabemos mais do que o outro, e o Senhor, em um determinado momento, Ele vai nos colocando e fazendo com que calcemos as sandálias da humildade, para reconhecermos que não somos tão bons assim, que dependemos, que precisamos de norte, precisamos de direção, precisamos de uma bússola que nos mostre o caminho, nos aponte para onde devemos ir. E o povo de Israel estava nessa estação, uma estação que não tinha governo, não tinha reis, não tinha homens que, inspirados pelo Senhor, dirigiam o povo. E é muito interessante porque esse texto é um texto que me chama muito a atenção, ainda mais nesse dia, que é um dia também tido como o dia do pastor. Quero agradecer aqui todas as manifestações aos pastores da PIBJC. Vocês são a resposta das nossas orações. E nós louvamos ao nosso Deus pela vida de cada ovelha que Deus tem nos dado. Está fazendo um ano, agora, no mês de junho, faz um ano que nós chegamos aqui, eu e minha família, para a PIBJC, e não existe uma igreja melhor no Brasil e no mundo do que a PIBJC. É uma igreja maravilhosa, e nós estamos sendo muito amados, muito amados. Obrigado pelo amor, obrigado pelas orações, obrigado pelo carinho. E é interessante porque, quando olhamos para este texto, nós vemos aqui que a palavra do Senhor diz que Deus tinha lá, nas regiões de Israel, um homem chamado Saul. A Bíblia diz que Quis era o seu pai, e Deus quis assim. O seu pai se chamava Quis, e Deus quis assim, que ele fosse bonito e influente. Foi Deus que quis, Deus escolheu. E eu louvo a Deus porque a noiva de Cristo é linda. Deus quis assim que você fosse linda. Você é muito linda, noiva do Senhor Jesus. E é muito interessante porque quando olhamos para esse texto, vemos que Deus usou a influência desse homem. Deus pode usar uma pessoa pobre? Pode. Às vezes nós achamos que Deus só usa pobre. Mas Deus usa uma pessoa influente e rica. Deus pode usar qualquer pessoa, em qualquer nível, em qualquer status. E quando eu olho para esse texto, eu vejo aqui, que agora num determinado momento, não tinha liderança forte, e o povo começa a clamar a Deus: queremos um rei, queremos alguém que nos governe, queremos alguém que nos lidere. O povo pediu isto. E é interessante porque agora acontece um fato na família de Quis, muito interessante. As jumentas de Quis se perderam. Naquela época, as jumentas eram os animais usados para o quê? Arar a terra. Eram os animais que levavam as cargas. Não se tinham carros. E as jumentas andavam devagar. Só que num determinado momento, a jumenta continua andando devagar, gente. Jumenta não mudou ao longo dos anos. Ela continua andando devagar. E elas se perderam. O pai de Saul disse para ele assim: chame um moço e vá procurar as minhas jumentas. E então Saul vai lá, escolhe um dos servos, escolhe um dos moços, e então começa a procurar. E o texto nos diz, queridos, que nessa procura para lá, procura para cá, começa a procurar as jumentas.
Passam 3 dias sem achar. Você já perdeu algo muito valioso na sua vida? Você já preservou algo muito valioso na sua vida? Você se lembra de um momento da sua vida que você estava para perder algo e você protegeu algo muito precioso? Quem aqui se identifica nessa noite? Você já perdeu algo que era muito valioso na sua vida, algo muito valioso? Eu me lembro, sempre conto essa história, eu me lembro que eu tinha comprado um chinelo Kenner, que era famoso, e eu pisava macio, e eu estava andando na orla de Icaraí, feliz com o meu Kenner, tinha juntado a mesadinha, saí por Icaraí, fui com aquele chinelo Kenner, de repente eu vi uns 10 vindo na minha frente, e aí eles perguntaram assim: vocês são da onde? E eu falei: nós somos daqui mesmo, ai. Eu estava em Icaraí, no Rio de Janeiro, Niterói. E aí, quando eu falei assim, perna para quem te quero, corre para lá, corre para cá, e eu com o meu chinelo Kenner ali. Ninguém leva meu chinelo Kenner. Segurei ele com todas as minhas forças e corri o máximo que eu pude. Fui correndo. Eu lembro que tinha um supermercado chamado Sendas, e entrei ali. É ruim de pegar meu chinelo Kenner. Quando a gente perde algo muito valioso, a gente corre atrás. Minha mãe, ela perdeu um anel de brilhante, que uma vez o meu avô, vovô Cecílio, deu para ela na formatura. E foi ali que ela aprendeu, e ela lidou assim com os filhos, sempre. Quando ela perdeu aquele anel, ela chegou triste para o meu avô e falou assim: ô pai, eu perdi aquele anel de brilhante. E o vovô Cecílio disse para ela: filha, anéis como este eu acho aos montes para comprar. Filha como você, eu não acho para comprar. E disse: coisas não são mais importantes do que pessoas. Eu não sei, querido, à procura de que você está. Eu não sei o que você perdeu. Talvez você tenha perdido a família. Talvez você esteja à procura dos sonhos. Talvez nessa busca frenética da sua vida, você esteja procurando algo muito precioso, a sua satisfação, a sua alegria, a sua paz. Sabe aquele momento que você chega em casa e você diz assim: mas está me faltando algo. É a falta que me falta. Me falta paz, me falta satisfação, me falta amigos, me falta pessoas. Quando perdemos algo precioso, como Quis, ele fala com Saul: vai à procura dessas jumentas. E é interessante porque agora eles começam a ir atrás, e aí estava com o moço, e eles não acham as jumentas, a comida acaba. E olha como são as coisas, queridos. Num determinado momento, quando eles achavam que não tinham mais norte, não tinham mais direção, não tinha mais saída, não tinha para onde ir, Saul vira-se para o moço e diz assim: vamos voltar. Você já pensou em desistir daquilo que você procura? Você já em um determinado momento, como um desistente na caminhada, você diz assim: não vou mais procurar, eu desisto de procurar. Essa tal felicidade está longe demais. Eu não quero mais procurar essa alegria, não quero mais, eu quero ser uma pessoa solitária, viver uma vida estéril. Talvez como Saul, num determinado momento da sua vida, você disse assim: eu não quero mais procurar, eu preciso voltar, eu desisto. Já desistiu de algo? O moço que estava ali disse assim para Saul: vamos até a cidade de Benjamim, porque lá tem um homem, ele é um homem de Deus, e tudo que ele fala acontece. Vamos até ele. Saul vira-se para o moço e diz assim: mas olha, nós não temos aqui nada para oferecer ao homem de Deus, nós vamos chegar de mãos vazias lá, não tem como chegar de mãos vazias lá. E é interessante que Saul,
aquele que um dia seria rei de Israel, naquele momento não tinha nada, naquela noite, naquele dia de busca, de procura, não tinha recursos. Eis que o moço que estava com ele, alguém improvável, diz assim: eu tenho aqui alguns ciclos de prata, e nós vamos oferecer a ele como gratidão por esse momento, para que ele nos aponte o caminho. E é interessante que agora eles vão, e a história desses grandes homens de Deus, que a palavra do Senhor vai destacar, o final da vida de Saul nós sabemos, mas o início também é preciso conhecer, porque faz parte de uma escolha de Deus. Porque toda perda que você enfrenta na sua história de vida, ela é pedagógica. E Deus está aqui para te dizer nessa noite que você não deve se perder com as suas perdas. Há pessoas que se perdem com as perdas, perdem o norte, perdem o sentido, perdem o futuro, perdem a paz, perdem a família. E a primeira verdade que eu quero destacar aqui nessa noite é: alinhe a sua agenda à agenda de Deus. Na agenda de Saul não tinha o homem de Deus. Na agenda de Quis não tinha perda. E talvez, querido, na sua agenda não tenha o propósito de Deus na sua agenda. Talvez nos seus sonhos, nos seus programas, nos seus planejamentos, não tenha Deus. E Deus te chamou aqui nessa noite para te dizer que Ele quer alinhar a sua agenda, a agenda dele, porque no cronograma, na agenda de Deus, no tempo de Deus, Ele iria usar aquela circunstância de perda para falar ao coração de Saul e para ungir Saul como rei de Israel. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez numa noite, em um momento de perda, você está aqui hoje, mas amanhã pode ser um novo dia na sua história, e a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. O choro pode durar uma noite, mas ele não pode durar o tanto que o sol da justiça um dia vai brilhar sobre a sua existência, querido. Creia. Às vezes você pensou, colocou Deus numa caixa, você colocou Deus num formato. Não, Deus tem que agir assim, e Deus age de outra forma, porque Deus, Ele não está muitas vezes na sua agenda. Não é Deus que tem que alinhar a agenda dele com a sua agenda. E muitas pessoas se decepcionam, e muitas pessoas ficam enfurecidas com Deus, porque Deus não está cumprindo aquilo que eu determinei. Mas Deus permite uma perda. O seu diagnóstico já estava na agenda de Deus. Essa circunstância que você está enfrentando hoje, já estava na agenda de Deus. As suas perdas já estavam na agenda de Deus. Os momentos difíceis, os momentos tensos que você estava vivendo e está vivendo, já estavam na agenda de Deus. Aquela perda que você teve na sua história, já estava na agenda de Deus, e Deus já estava trabalhando ali, para que um dia, você se voltasse para Ele, e mesmo perdido no caminho, dissesse: eu preciso encontrar a voz de Deus, eu preciso encontrar a palavra de Deus, eu preciso encontrar aquilo que aquieta o meu coração, tranquiliza a minha alma, e me traz a paz de espírito. E é por isso que você está aqui nessa noite, querido. Porque Deus um dia, em meio às suas perdas, te trouxe para o caminho. Em meio àquilo que se perdeu na sua história de vida, Deus está trabalhando na sua vida. Interessante, porque eu acho fantástico, porque o moço que foi escolhido, eu vou escolher um moço, pode ser qualquer um, qualquer pessoa, qualquer um dos servos. Só que na agenda de Deus, Deus faz tudo muito certo, meus irmãos. E sabe o que aconteceu? O moço que Saul vai escolher conhecia, não sobre reinado,
não sobre direção, não sobre qualquer coisa, mas sabia aonde estava a fonte da direção, onde havia um homem que sabia tudo o que o Senhor poderia falar. E é muito interessante porque a palavra de Deus vai nos dizer no verso número 15, ora, um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado isto a Samuel, dizendo: amanhã a estas horas enviarei a você um homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo, o povo de Israel. Olha que coisa interessante. Deus já havia falado com Samuel: amanhã a estas horas enviarei a você um homem da terra de Benjamim, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque eu olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Aleluia! Antes de você orar, Deus já trabalhou na vida de uma pessoa. Antes de você ter o sonho de fazer essa faculdade, de se casar com fulano, Deus já falou. Deus já tocou, Deus já usou a circunstância. Às vezes você faz um plano aqui de fazer algo e Deus já muda. E Deus diz assim: olha, eu vou te incomodar, Samuel, porque tem alguém que vai chegar amanhã a estas horas. Como Deus prepara o coração de um servo. Como é lindo ver a maneira como Samuel estava numa sintonia fina com Deus, de intimidade, de proximidade com Deus. Às vezes o próprio Deus permite a ferida, porque Ele mesmo vai curar a ferida no seu coração. Às vezes Deus permite que as coisas de alguma forma venham sair dos trilhos, para que você busque ao Senhor. E Deus preparou quem? O improvável. Não subestime o que Deus irá fazer através de uma pessoa que aos seus olhos é a pessoa mais insignificante. Mas Deus vai usar uma pessoa, Deus vai usar alguém, Deus vai confirmar através dos lábios de alguém, Deus vai confirmar através da palavra de alguém, que a vontade dEle para a sua vida é esta que está se cumprindo hoje na sua existência. Então descanse, confie, porque quando Deus quer, até um manto, uma capa, Ele abre um rio Jordão. Uma vara, uma simples vara, não tocada no mar, mas uma vara estendida sobre o mar. É simples, quando Deus diz para Moisés: estenda a sua vara sobre o mar, e o mar vai se abrir sobre as nossas vidas. Deus usa circunstâncias adversas, porque Ele conhece o seu coração orgulhoso. Ele conhece que na verdade o seu apetite, a sua fome é por outras coisas. E Deus te traz para a presença dEle, porque Ele, em meio às suas perdas, Ele está conduzindo e revelando o seu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque você não precisa se perder com as suas perdas. Deus preparou um caminho, foi por você, foi com você, e o texto vai nos dizer ainda, no verso de número 17, antes diz: o seu clamor chegou a mim. Você acredita nisso, meu amado? Que agora, nesse exato momento, o seu clamor está chegando ao trono da graça do Senhor Jesus? Você acredita, você crê, que não tem a ver com você, não tem a ver com seus méritos. Ninguém que está aqui, inclusive eu, ninguém que está aqui é bom. Uma vez o jovem rico chegou perante Jesus e falou assim: o que eu faço, bom mestre, para herdar a vida eterna? Jesus já corrigiu e falou assim: bom só tem um, que está nos céus. Você pode ter atos, atitudes boas, mas bom só um, que é o Senhor. Há um profeta que diz que as nossas boas obras são trapos de imundícia. Então não há mérito, tudo é pela graça, tudo é pelo favor divino. A salvação é pela graça, estar vivo é pela graça.
Eu me lembro agora, nesse mês de junho, vou ter o privilégio de voltar a Uberlândia, a minha cidade natal, para pregar lá. Depois de tantos anos, saí em 1989 de Uberlândia, para ir para governador Valadares, na época era Valadares, que até a casa era alugada em dólar. Fomos morar numa casa, foi lá que eu conheci a mulher mais linda do planeta, Kelly Petrucci. E vou ter o privilégio de voltar lá esse ano, agora, esse mês. Mas me lembro quando fui pregar lá na Jubatrim, há uns anos atrás, num congresso do Triângulo Mineiro de jovens. E eu peguei de Belo Horizonte para Uberlândia, uma conexão. E eu já peguei turbulência. Você já pegou turbulência na sua vida, meu irmão? Viajando? Já pegou? Aquele momento da turbulência é o momento que você confessa todos os seus pecados. Hoje é o dia do meu encontro com o Senhor Jesus. Vai cair, não é possível. Alguém me disse alguns dias atrás da aeronáutica aqui, quando visitei alguns dias atrás, me disse que turbulência não permite avião cair. Se aquilo não permite avião cair, o que faz um avião cair? Mas naquele momento eu pensei, Senhor, passou um filme na minha cabeça. Meus filhos, como é que vai ser meus filhos, Pai? A minha esposa, ela é tão bonita, como vai ser, Senhor? Comecei a entregar tudo entregarei, Senhor, tudo entregarei, eu te entrego a minha vida, eu confesso os meus pecados. Eu comecei a pensar, gente, essa sua mente que está funcionando agora, você vendo, enxergando, tocando, sentindo, seu pensamento, se um fiozinho da sua cabeça agora sair, da conexão de que deve continuar, acabou. Você só respira, você só está vivo, o sangue bombeando, e você com seus neurônios, seus hormônios, sua vitalidade, sua respiração, só está acontecendo aqui, meu irmão, por causa da soberania de Deus. Então quem tem que alinhar a agenda é você, a agenda de Deus. Saul, deixa eu te dizer uma coisa, Saul. Eu tenho um plano melhor do que você está imaginando. Você faz planos, mas a resposta certa, ela vem de Deus. Então creia, confie, você só precisa estar submisso à vontade de Deus e conhecê-la através da sua palavra, e ter experiências através da palavra, e ouvir Deus através da palavra, e abrir a palavra, ouvir Deus. Porque o que menos você tem feito nos últimos dias é ouvir Deus. Não reclame que Deus não está lhe falando se você não abre a Bíblia para ouvir Deus. Deus quer falar ao seu coração, Deus quer de uma forma íntima ministrar a sua vida. Alinhe a sua agenda, a agenda de Deus. Segundo princípio que eu extraio deste texto, Deus já preparou o seu futuro, você só precisa confiar. Deus já havia preparado. É interessante porque o verso de número 20, olha para você ver o texto. Deus, quando prepara o caminho para os seus servos, irmãos, Ele tem o melhor. Ele tem sempre o melhor. Verso de número 20 diz: quanto às jumentas que se perderam há 3 dias, não se preocupe com elas, porque já foram encontradas. Eu imagino Saul chegando diante de Samuel, falando, como é que ele sabe que eu perdi aquelas jumentas? Você não tem jumento em casa não, louvado seja o nome do Senhor. E nem jumento, amém? Olha o que você vai pensar, meu irmão. Se conecta aqui na palavra. Aquelas jumentas já foram achadas, já foram encontradas, tudo está preparado, porque já foram encontradas, e para quem está reservado tudo que é precioso em Israel. Será que não é para você? Olha Deus te falando aqui, o melhor dessa terra, o melhor com o Senhor, a graça, a bondade, a vontade dEle. Nem sempre a vontade com Deus significa ter. Nem sempre a vontade com o Senhor, cumprir a vontade de Deus significa ter mananciais, coisas materiais, ter riqueza.
Cumprir a vontade de Deus significa se submeter ao crivo de Deus. E muitas vezes significa perder. Você está disposto, querido, a perder qualquer coisa para honrar ao Senhor Jesus? Se você estiver disposto, Deus vai honrar a sua vida, porque você está disposto a renunciar. O seu segredo está na renúncia, o seu segredo está na entrega. Quando você deixa as suas coisas, foi Deus que falou. Eu imagino Saul, querido, um menino tão novo, jogando PlayStation dentro de casa. E a mãe e o pai falando para ele, falando para ele, olha, vai procurar jumentas. Você já deu ordem para adolescente? Aqui já deu ordem para adolescente? Para tirar o menino do PlayStation, Free Fire, jogando lá. Deve ser um desafio muito grande, né? Ainda bem que eu não tenho esse problema lá em casa. Louvado seja o nome do Senhor. Vai lavar as vasilhas, vai lavar as louças. Mas é interessante, porque num dia, nem dinheiro Saul tinha. E no outro dia, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele estava recebendo um óleo de unção sobre a sua cabeça. Sabe por quê, querido? A palavra do Senhor nos diz no verso de número 22, Samuel levou Saul e o servo dele à sala de jantar e lhes deu lugar de honra entre os convidados. Olha que coisa linda. Quando o texto nos diz aqui, no verso de número 23, então Samuel disse ao cozinheiro, traga aquela porção que eu lhe entreguei, aquela que eu lhe pedi para deixar reservada. Essa palavra aqui me chama muita atenção, porque às vezes você está pensando assim, Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou. Esse negócio de ser santo, esse negócio de ser separado, deixar as baladas, deixar os vícios, o happy hour, deixar a bebida, deixar as coisas, os convites. Aí você pensa assim, o que eu vou ganhar com isto? E a gente tem hoje uma questão muito séria, né? Porque as pessoas estão barateando tanto a graça, porque as pessoas também dizem assim, não, a graça você recebe e ponto. Verdade. Mas a Bíblia também diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A Bíblia também diz aos vencedores, dar-te-ei que se assentem à minha mesa. Aos vencedores de quê, meus irmãos? Quem são os vencedores? Aqueles que o Senhor simplesmente definiu derramar a sua graça? Não. Aqueles que são fiéis. Deus tem filhos que são filhos chamados prediletos, eu pergunto? Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos íntimos. E quando você escolhe ser um filho íntimo de Deus, aos íntimos, a Bíblia diz, Deus vai revelar os segredos do seu coração. Continua na teoria da graça barata. Não, Deus me concedeu a graça e ponto, eu não preciso fazer mais nada. E Paulo está dizendo para nós na sua teologia da graça, o que vocês vão fazer? Romanos capítulo 6. Vocês vão usar da graça para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que morremos na morte pelo batismo, cremos que com ele ressuscitaremos. Deixa eu te falar uma coisa, andar com Deus é morrer todos os dias. Andar com Deus é mortificar este seu eu difícil, essa natureza difícil todos os dias. Andar com Deus é todos os dias entrar no caminho que Ele determinou. E é interessante, porque o texto diz, aquela porção. Quem decide andar no caminho de Deus, tem sim uma porção separada, o melhor do Senhor sobre a sua vida. Então decida caminhar com o Senhor. E é interessante porque o texto vai nos dizer, queridos, aqui, capítulo de número 10,
Ele convidou o povo no capítulo 9, verso de número 24. Assim Saul comeu com Samuel naquele dia. Capítulo de número 10. Samuel pegou um vaso de azeite, derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Hoje, quando você se afastar de mim, encontrará 2 homens junto ao túmulo de Raquel e no território de Benjamim, em Zelza. Eles lhes dirão: já foram achadas as jumentas que você foi procurar. Meu irmão, talvez o que você está procurando não é o que Deus quer que você procure. As suas vontades, os seus desejos. Deus quer que você esteja no centro da vontade dEle. Ele usa as suas perdas como um pretexto para você encontrar o caminho dEle. E o texto vai nos dizer mais. Verso 3, ao seguir adiante, você chegará ao carvalho de Tabor, e ali virão ao seu encontro 3 homens, que vão subindo a Deus em Betel. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães, e o outro um odre de vinho. 3 cabritos, 3 pães e um odre de vinho. 3 cabritos, 3 pães e um odre de vinho. Sabe por que esse texto ele apresenta que haviam 3 cabritos? Porque era um sacrifício. Era uma das formas de sacrifício. Mas o texto diz que haviam pães. O texto diz que havia vinho. O sacrifício no Antigo Testamento, o pão e o vinho. Sabe o que Deus estava dizendo? Que com Ele, quando andamos com Ele, em um determinado momento nós vamos precisar sacrificar algo para Ele. Mas Ele preparou o pão e o vinho, o sangue e o corpo, o símbolo do sacrifício real. Por que que no Novo Testamento não precisa mais do cabrito, não precisa mais do novilho, não precisa mais do cordeiro? Porque o próprio Jesus é o sacrifício pascual sobre as nossas vidas. E agora, como memorial, nós relembramos o pão e o vinho, o seu sacrifício. Pão, vinho, pão, símbolo da provisão do Senhor sobre a sua vida. Nada vai faltar sobre aquele que é ungido pelo Senhor Jesus. O vinho, o símbolo da alegria. Sabe por que você vai encontrar o vinho? Porque com o Senhor Jesus há delícias eternas sobre a sua vida. Você não precisa andar mais à procura das coisas dessa terra, porque o vinho da alegria virá sobre a sua vida. Ei, Saul, você quer caminhar comigo? Você quer ser de fato um homem influente sobre a sociedade? Eu tenho unção sobre a sua vida. Eu tenho provisão sobre a sua vida. Em terceiro e último lugar, confie no amor do Pai. Eu quero destacar aqui com você nessa noite: confie no amor do Pai sobre a sua vida. Mas Saul está dizendo assim: eu perdi, eu não tenho mais norte, eu não tenho mais propósito, eu não tenho mais caminho, eu não sei para onde ir. A Bíblia está nos dizendo nessa noite que o Senhor preparou o extraordinário. Deus preparou a provisão. Deus preparou o lugar que será o lugar onde você receberá, não a sua bênção, mas a bênção de Deus sobre a sua vida. Feche os seus olhos, abaixe a sua fronte. Você está disposto a dizer para o Senhor: eu prefiro perder, mas eu sei que o Senhor não me perdeu. Deus nunca te perdeu. O Senhor nunca perdeu você de vista. Infelizmente, Saul foi um dos piores reis de todo Israel. Escolha dele.
Ele começou a andar longe do Senhor, e a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus se afastou de Saul. O Espírito de Deus já não estava mais conduzindo Saul, porque é assim mesmo. Deus te dá o norte, Deus te dá a direção, Deus te dá o caminho. Deus diz: eu tenho a provisão, eu tenho alegria para você, eu tenho um caminho sobremodo excelente sobre a sua vida. Mas você diz assim: não, eu decido andar por mim mesmo. Então você rejeita o amor de Deus. Mas nessa noite Deus está dizendo para você o que disse para Saul: fica tranquilo, Saul, eu tenho um caminho para você, eu tenho um lugar de influência para você. E eu oro nessa noite, querido, para que na sua escola, na sua casa, na sua família, no seu condomínio, na sua empresa, no seu consultório, no lugar de atendimento, onde você trabalha, onde você percorre, você seja este que, uma vez submisso à direção de Deus, submisso ao caminho de Deus, você seja alguém que Deus vai usar nas diferentes esferas dessa sociedade. Deus escolheu você, e você deve se perguntar: por que Deus me escolheu? Essa é a minha pergunta todos os dias. Não tem a ver conosco, tem a ver com uma escolha que Deus faz de cada um de nós. É Ele quem escolhe, é Ele quem escolheu você nessa noite, e Ele está te dizendo nessa noite: filho, você é um filho amado, deixa eu demonstrar o meu amor por você. Por que você tem rejeitado tanto o meu amor? Por que você tem abandonado tanto o meu caminho? Filho amado, eu quero te abraçar, eu quero te acolher, eu quero nutrir com o meu pão, o pão vivo dos céus. Eu quero orar por você nessa noite, querido. Se você crê nessa noite que o Senhor separou a sua vida, escolheu você para desfrutar do seu amor, se você crê nisso, se coloque de pé nessa noite. Nós vamos orar ao nosso Deus, e nós vamos colocar diante de Deus a nossa vida, colocar diante de Deus os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos alvos, a nossa influência. Se você crê nessa palavra, querido, se coloque de pé no nome do Senhor Jesus, e nós vamos orar ao nosso Deus, porque cremos que o Senhor, o nosso Pai, o Deus amoroso que não desiste, que vai até as últimas instâncias, Ele vai aos lugares que você não imagina, porque Ele quer te colocar no prumo. Esse texto começa com perda, mas ele termina com a unção de Deus. Esse texto começa com perda, mas termina com a bênção, a mão de Deus sobre a vida de um homem. E nós vamos orar nessa noite. Feche os seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Se você está aqui nessa noite dizendo assim: Jesus, eu não sei para onde ir, eu não sei qual caminho trilhar, ainda esse mês, ainda essa semana, eu tenho uma decisão tão difícil a tomar. Mas assim como o Senhor deu norte a esse grande homem que se tornou Saul, embora depois ele se perdeu no caminho, eu quero andar com o Senhor, Pai. Eu quero receber o teu amor. Eu quero ser este que, uma vez andando neste caminho muitas vezes estreito, de renúncia, de perdas, um caminho que até eu desconheço, Deus vai preparar alguém, creia. Deus vai falar com você através de alguém, um improvável, alguém que você nem imagina. O Senhor já está colocando na mente dele, já está colocando no coração dele, esse moço improvável. Eu sei onde tem um homem de Deus, e tudo que ele fala acontece, porque reconheceu que ele era íntimo do Pai. É com esse tipo de gente que você tem que andar a partir de agora.